Agora o irmão João Antonelli, nosso amado irmão que agora está morando na Itália. Irmão, se a América do Norte é a águia, a pata da águia é a América Central, a América do Sul é o deserto, a África é o lugar onde vai ser gerado o restante do filho varão, a Europa é o dragão. E o nosso amado irmão está na língua do dragão. Então tem que orar muito pelos irmãos da Europa, porque lá vai ser o quartel-general do anticristo. E o Senhor precisa ganhar a Europa antes. Antes do anticristo aparecer, toda a Europa tem que ser ganha pelo Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus! Ah, Senhor Jesus! Em primeiro lugar, irmãos, eu queria diante de todos vocês eu quero me reconsagrar ao Senhor. Quero reconsagrar a minha vida ao Senhor. Senhor Jesus! Dessa vez, essa conferência, irmãos, me tocou profundamente. O que eu tenho que fazer lá não é outra coisa. Eu tenho que negar a minha vida da alma. Eu tenho que ser mais aperfeiçoado. Senhor Jesus, quando eu estava para ir para a Itália, o irmão Dom me falou: você tem medo de estar lá da Itália porque vai ser o lugar do dragão? Eu falei para ele: eu não tenho medo, irmão Dom, se eu estiver no Santo do Santo. Eu quero estar no Santo do Santo. Naquele lugar eu quero estar no Santo do Santo. Senhor Jesus. E ele falou então de Apocalipse capítulo 11, que fala que o Senhor saiu para medir, e mediu o santuário. E mediu o santuário e mediu também aqueles que estão ali no altar de ouro de incenso, aqueles que estão orando ali naquele altar de ouro de incenso. Isso significa que o Senhor está medindo quem está orando ali no altar de ouro de incenso. Senhor Jesus, significa que o Senhor vai proteger, vai guardar aqueles que estiverem no Santo do Santo. Mas nós estamos ali para fazer o quê? Para empurrar as pessoas para dentro do Santo do Santo. E o Senhor, para ser mais breve, o Senhor deu para nós um lugar de oração. O Senhor deu para nós, irmãos, um lugar de oração. Um logo de pregueira. Em Milão, porque nós tentamos fazer o Bocafé, como os irmãos falaram. Nós queríamos fazer o Bocafé, mas pelas condições, muito caro as coisas, e os impostos e tudo, falamos, então vamos fazer uma associação, e assim nós fazemos um lugar de oração. E aí nós colocamos ali um logo de pregueira: venite a pregare con noi. Um lugar de oração, venham orar conosco. E então as pessoas passavam daquele lugar que antes era uma autoelétrica, né? E passavam ali e viam aquilo, e falavam: o que será que é isso? E nós então convidávamos as pessoas para entrar, para poder, como ali nós colocamos aí uma biblioteca, você pode ler os livros. Talvez por isso que nós ainda continuamos com o desejo de colocar um Bocafé mesmo, né? Mas claro, o lugar de oração é maravilhoso. E nós tivemos algumas experiências ali. Porque, na verdade, as pessoas, nós temos que sair. E somos eu, a Cristina, os irmãos são muito ocupados. Agora nós temos um jovem que está nos ajudando, o Andrei. E nós três só. Senhor Jesus. Outra coisa, então, irmãos, precisa mais de irmãos que possam ter o encargo de ir para lá, sabe? Para estar junto conosco. E eu conto para os irmãos, aquele lugar, nós começamos a orar ali, e então saímos para visitar as pessoas, saímos para as iluminações. Nós somos poucos, mas ainda nós convidávamos as pessoas, e eles começaram a vir. Quando eles entravam ali, nós não achamos que era, mas quando eles entravam, diziam, quase todos: que paz que eu sinto aqui. Eu comecei a pensar, falei: esse é o lugar onde que as pessoas vão orar. Então nós oramos com elas ali,
elas sentem cheio de paz, cheio de tranquilidade, elas se sentem guardadas. Senhor Jesus, é nessa esfera que nós precisamos levar as pessoas para estar onde? No Santo do Santo. E muitos vieram. E eu vou dizer para os irmãos, desde 2007 nós moramos lá. E nós ganhamos muitos latinos, né, que vivem lá na Europa. Mas italiano vero, nós não havíamos ganhado ainda. Mas dessa vez, irmão, por isso eu vou dizer, as coisas que o senhor fala para nós, está falando Bucafé, lugar de oração, Bucafé móvel, os ferramentas que o senhor está dando para nós, irmão, para propagarmos o Evangelho do Reino, levando os livros para as pessoas. Verdadeiramente esse é o caminho. A senhora que é proprietária do prédio mora em cima, então ela sempre tinha uma dor no joelho, sempre com problema teve câncer e tal, e nós nunca falávamos com ela, então sempre aguardando ela descer, sempre aguardando ela passar. E então um dia aconteceu que estourou, deu um vazamento, e ela teve que vir lá. E ela veio, estava muito com depressão, muito para baixo. E naquele momento eu falei para os irmãos, estava eu, a Cristina e mais 2 irmãos, falei, vamos chegar todos juntos aqui. E nós oramos com ela e falamos, Senhora Madalena, invoca o nome do Senhor. E ela invocou, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, depois de alguns instantes, o seu rosto estava mudado, a sua face estava cheia de alegria. Senhor Jesus! Quando a filha dela chegou, é uma advogada que também se converteu lá no Bucafé, ela desceu, ela falou, o que vocês fizeram com a minha mãe? Por quê? Porque eu deixei ela aqui em casa, ela estava Ju é italiana para baixo, né? Estava com depressão, e agora ela está alegre, está sorridente. Senhor Jesus, nós precisamos levar as pessoas a invocar o nome do Senhor, a estar no Santo do Santo. E daqui a pouco ela desceu, aí ela fazia assim, olha só, nem meu braço mexia, olha agora como meu braço está mexendo. Ah, Senhor Jesus. É uma italiana vera, também a sua filha depois, ela recebeu o Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois um outro professor de italiano para estrangeiro, que é ali perto, também ele entrou e sempre vinha. E quando a gente ia orar, ele falava assim, eu oro só se for o Padre Nosso. Não, nós oramos também Padre Nosso com você. Aí invocamos o nome do Senhor. Senhor Jesus! Depois de umas 3 vezes que vinha ali, um dia ele chegou na hora, os irmãos estavam se reunindo da igreja de Milão, e ele falou, posso participar dessa reunião aí? Bom, claro que pode, a reunião para você mesmo. E ele gosta de ler francês e hebraico. E eu não sei porquê, eu gosto muito de sebo, eu fui uma vez num sebo e comprei lá na França, acho que foi, ou na Suíça, comprei um Novo Testamento, que era do quê? Metade, era francês e hebraico. Ele agarrou aquele Novo Testamento e falou, você tem que me vender isso aqui. Eu falei, eu não posso, eu tenho esse. É da biblioteca, não. Mas aquele dia ele pegou e leu, e ficou lendo os versículos, todos os versículos que nós falamos, lia. Por fim, irmãos, ele creu no Senhor, invocou o nome do Senhor. 4 anos ali, nós não ganhamos um italiano velho, mas em 4 meses do lugar de oração do Lobo de Pregueira, nós ganhamos para o Senhor 3 italianos velhos. Amém. Irmãos, isso funciona, essa é a maneira de Deus. O Senhor realmente está avançando. Eu quero completar dizendo para os irmãos que, quanto à necessidade, os irmãos fizeram chamamento ontem, né, para os ceapistas, os jovens, né, mas não é só jovem também, jovem no espírito.
né? Porque para aprender língua, eu não posso mais porque eu estou com 50 anos. Eu aprendi italiano com 50 anos de idade, eu fui aprender italiano. Eu era de família de italiano, sou italiano, mas eu não sabia, o pai nunca falou nada italiano para mim, né? Então, quer dizer, você pode aprender, e todos os irmãos que vão fazer o CEAP também podem aprender a língua, né? E você vai ser útil. Eu quero dar um testemunho, que o sangue do Senhor também me cubra. E esse jovem que está lá, o Andrei, ele tem 19 anos. Ele fez CEAP em Foz do Iguaçu, aleluia, né? E ali também ele fez um curso de italiano e estudou sozinho também. E quando ele chegou lá, ele já falava algumas coisas e não tinha medo, não tinha nada para falar. Então ele foi extremamente útil, além de ser sempre pronto, né? Eu falei para Mir, igual o André, você pode mandar quando você quiser para lá, nós arrumamos um lugar para eles ficar. Senhor Jesus! Por quê? Porque, irmãos, né? Como é muito útil, porque nós pensamos assim, italiano consegue falar, consegue entender. Não, não consegue. Eles não fazem força nenhuma. O brasileiro faz força para entender outras línguas, etc., né? Mas lá eles não fazem, não faz nenhuma questão de saber o que você está falando. Então você tem que falar bem e falar, né? Mas Deus também faz os seus milagres, porque o André falava enrolado para ele, que eu não entendia, mas o italiano entendia. Senhor Jesus, como o jovem pode ser precioso dessa forma, né? Mas o mais importante é estar cheio do Espírito, né? Aí nós estamos visitando um grupo de pastores, uma associação de pastores, chama Pastori Uniti d'Italia. E aí nós fomos lá participar. Aí eu pedi para o pastor, posso trazer um jovem missionário? Ah, pode, então, pode trazer. E aí o Andrei foi lá participar. E na nossa participação, quando chamaram para que estivesse junto, o pastor, todos nós falamos um pouco e tal, mas o pastor, que era o presidente da associação, veio e abraçou no Andrei. Falou, questo giovane, questo ragazzo, sembra essere uno che está enamorado de Jesus. Porque ele transparecia que estava enamorado de Jesus. Aquilo abriu portas para nós. E continua abrindo. Depois, uma vez por mês, tem essa reunião. Eu falo praticamente todos os dias com ele pelo Skype. E foram para essa reunião fim de semana passado. E tem muitas outras portas abertas ali. Um pastor jovem, né, que faz a Marcha para Jesus lá em Milão, que reuniu 6.000 pessoas o ano passado. Agora em novembro vai ter a Marcha para Jesus, ele quer reunir 10.000 pessoas. E ele falou sem o Andrei falar nada para ele, ele falou, nós estamos fazendo um projeto aqui, o projeto nosso aqui é muito maravilhoso. E contou para os irmãos, que era um ônibus, como o nosso antigo Expolivro, mas que servia café lá dentro para as pessoas ficarem lá, né? Mas tem alguma coisa a ver, né? Senhor Jesus! E aí o Andrei começou a falar para ele do projeto Bucafé, livros que nos levam à fé, livro que te portam alla fede. E falou para ele, e quando ele contava, ele ficou tão alegre, esse pastor jovem, ficou tão alegre, que ele falou assim, mas não é possível, e abraçava o Andrei. Aí o Andrei contava mais alguma coisa para ele, então, porque assim, e as pessoas estão falando do reino, porque a vida precisa crescer. Ele, mas é isso que... E abraçava outra vez, disse que o Andrei falou que deu 10 abraços nele. Aleluia! Irmão, sabe, o norte da Itália, dizem, é o mais frio, né? O sul é mais caldo, é mais quente, né? Mas diz que o norte é mais frio. Mas, irmão, não tem geleira, não tem nada que o Senhor vivo não possa ganhar. Coração que não possa ser tocado, né? Aleluia! Senhor Jesus, nós realmente... Estou saindo já.
Eu queria só convidar os irmãos para a Conferência Cristiana Europeia, 29 a 31 de outubro de 2011, esse ano, em Trieste, Itália, com o Fratello Dong Yulan. Nós lá sentimos, irmãos, porque nós já espalhamos muitos livros para muitos pastores, tem muita gente lendo os livros, e nós sentimos que esse momento dessa conferência com o irmão Dong vai ser um divisor de águas, né? Vai ser, até aqui era assim, depois daqui é de outra maneira, porque o rio da vida está cada vez mais fluindo. Aleluia! Jesus é o Senhor!